Você sabia que alguns alimentos do dia a dia podem estar secretamente causando estragos em seus rins, levando a sérios problemas de saúde, como a proteína ureia? Hoje estamos descobrindo 6 principais alimentos perigosos que você deve evitar para proteger seus rins. Muitos de nós consumimos esses alimentos regularmente, sem saber dos danos potenciais que eles estão causando aos nossos órgãos vitais. Ao final desta exploração detalhada, você terá o conhecimento necessário para fazer escolhas mais saudáveis e proteger a saúde dos seus rins. Então, vamos mergulhar e aprender quais alimentos manter fora do seu prato. A proteinúria é uma condição caracterizada pela presença de uma quantidade anormal de proteína na urina, o que pode ser um sinal de alerta de danos renais. Em circunstâncias normais, as proteínas são grandes demais para passar pelo sofisticado sistema de filtragem dos rins e permanecer na corrente sanguínea. No entanto, quando os rins são danificados, esse sistema de filtragem pode ficar comprometido, permitindo que proteínas como a albumina vazem para a urina. Esse vazamento não apenas indica que os rins não estão funcionando corretamente, mas também pode levar a mais danos renais se não for resolvido. A proteinúria persistente é frequentemente associada à doença renal crônica, que pode progredir para problemas renais mais graves, incluindo insuficiência renal terminal. Entender e controlar a proteinúria é crucial para manter a saúde renal e prevenir complicações futuras. A saúde dos seus rins é crucial para o bem-estar geral, pois esses órgãos são responsáveis por filtrar resíduos, excesso de água e outras impurezas do seu sangue. Eles também regulam a pressão arterial, o equilíbrio eletrolítico e a produção de glóbulos vermelhos. Manter a saúde renal é vital porque, uma vez que o dano ocorre, ele geralmente é irreversível. A dieta desempenha um papel significativo na saúde renal. Consumindo uma dieta balanceada ajuda a controlar o peso corporal, prevenir diabetes, doenças cardíacas e outras condições associadas à doença renal. Uma dieta favorável aos rins normalmente limita certos nutrientes como sódio, fósforo e proteína para diminuir a carga sobre esses órgãos, permitindo que funcionem de forma mais eficiente e reduzindo o risco de progressão da doença. Ao fazer escolhas alimentares informadas, você pode reduzir significativamente o risco de desenvolver problemas renais e apoiar a saúde geral e a longevidade. A proteinúria é uma condição médica em que há um excesso de proteína na urina, um sintoma que geralmente sinaliza danos ou doenças renais. Proteínas como a albumina são normalmente retidas na corrente sanguínea durante o processo de filtragem por rins saudáveis porque são essenciais para várias funções corporais, incluindo regulação hormonal, reparo de tecidos e resposta imune. A importância do gerenciamento da proteinúria não pode ser exagerada. A detecção precoce e o gerenciamento dietético adequado podem prevenir a escalada de danos renais, preservando a função renal e a saúde geral. Uma das principais funções dos rins é atuar como um sistema de filtragem. Todos os dias, seus rins filtram cerca de 200 litros de sangue para remover cerca de 2 litros de resíduos e água extra. Esse processo de filtragem é delicado e altamente eficiente, mas pode ser facilmente interrompido por vários fatores, incluindo dieta. Quando proteínas estão presentes na urina, é um indicador claro de que a barreira de filtragem dos rins foi rompida. Essa violação geralmente ocorre devido a danos nos glomérulos, as pequenas unidades de filtragem dentro dos rins. O dano glomerular pode ser causado por uma variedade de condições, incluindo pressão alta, diabetes e certas doenças autoimunes. Quando essas condições estão presentes, o risco de desenvolver proteinúria aumenta significativamente. Uma abordagem abrangente para gerenciar a proteinúria envolve não apenas mudanças na dieta, mas também ajustes no estilo de vida e gerenciamento médico. Exames regulares com um profissional de saúde, monitoramento da pressão arterial e gerenciamento dos níveis de açúcar no sangue são componentes essenciais para manter a saúde renal. Além disso, manter-se hidratado, praticar exercícios regularmente e evitar produtos de tabaco podem ajudar ainda mais a função renal. Concluindo, embora a proteinúria possa ser uma condição assustadora, ela pode ser controlada de forma eficaz com a abordagem correta. Ao entender os alimentos e as escolhas de estilo de vida que afetam a saúde renal, você pode tomar medidas proativas para proteger esses órgãos vitais. Mantenha-se informado, mantenha-se saudável e faça escolhas que apoiem seus rins para uma vida longa e saudável. Carnes processadas como salsichas, frios e bacon são tipicamente ricas em sódio e conservantes, tornando-as particularmente prejudiciais à saúde renal. O sódio desempenha um papel direto na regulação da pressão arterial,
e a ingestão excessiva pode levar à hipertensão, um importante fator de risco para danos renais. Os rins têm que trabalhar mais para filtrar o excesso de sódio, o que pode sobrecarregá-los. Com o tempo, essa tensão pode comprometer a capacidade de filtragem do rim, levando a problemas como proteinúria. Além disso, muitas carnes processadas contêm conservantes como nitratos e fosfatos, que podem agravar ainda mais os problemas renais. Esses produtos químicos podem prejudicar os rins, aumentando potencialmente a produção de proteínas na urina e piorando a função renal. Nitratos, comumente usados em carnes processadas para preservação e realce de sabor, têm sido associados ao aumento do estresse oxidativo e inflamação nos rins. Fosfatos, por outro lado, podem levar a um desequilíbrio nos níveis de minerais, causando estresse adicional nos rins, pois eles lutam para manter o equilíbrio eletrolítico do corpo. O consumo regular de carnes processadas pode, portanto, contribuir para o desenvolvimento de proteinúria e outros problemas de saúde relacionados aos rins. A presença de proteína na urina é um indicador significativo de danos renais, sinalizando que os rins não estão desempenhando efetivamente sua função de filtragem. Com o tempo, isso pode levar à doença renal crônica, uma condição que pode progredir para estágios mais graves, incluindo doença renal em estágio terminal, que requer diálise ou transplante renal. Além disso, o alto teor de sódio em carnes processadas pode levar à retenção de líquidos, aumentando a carga de trabalho dos rins e do coração. Isso pode criar um ciclo vicioso em que o aumento da pressão arterial danifica ainda mais os rins, perpetuando o declínio da função renal. Isso enfatiza a necessidade de moderação e escolhas alimentares mais saudáveis para proteger a saúde renal. Alternativas mais saudáveis às carnes processadas incluem fontes de proteína magra e não processada, como frango, peru, peixe, feijão e legumes. Essas opções são normalmente mais baixas em sódio e livres de conservantes prejudiciais, reduzindo a pressão sobre os rins. Incorporar uma variedade de alimentos integrais frescos em sua dieta pode fornecer nutrientes essenciais sem um impacto negativo na saúde renal. Número 2. Alimentos açucarados, incluindo refrigerantes e doces, representam riscos significativos para a saúde renal e o bem-estar geral. A alta ingestão de açúcar leva a níveis elevados de açúcar no sangue, o que pode colocar estresse extra nos rins enquanto eles trabalham para filtrar e eliminar o excesso de glicose do sangue. Com o tempo, isso pode contribuir para o desenvolvimento de diabetes, um grande fator de risco para a doença renal crônica. Em indivíduos com diabetes, os rins têm que trabalhar mais para filtrar o sangue, o que pode levar a danos ao longo do tempo e potencialmente resultar em condições como proteinúria, onde a proteína é vazada na urina. Além disso, o consumo excessivo de açúcar pode levar à obesidade, outro fator de risco para danos renais. A obesidade aumenta o risco de desenvolver pressão alta e diabetes, ambos os quais podem prejudicar a função renal. A pressão alta pode danificar os vasos sanguíneos nos rins, reduzindo sua capacidade de filtrar resíduos de forma eficaz. Esse dano pode levar à doença renal crônica e, finalmente, à insuficiência renal se não for controlado adequadamente. Além desses riscos, dietas açucaradas podem levar à formação de pedras nos rins, particularmente em aqueles que consomem grandes quantidades de frutose, um tipo de açúcar encontrado em muitos alimentos e bebidas processados. Pedras nos rins se formam quando minerais e outras substâncias na urina se concentram e cristalizam. Foi demonstrado que a frutose aumenta a excreção de cálcio, oxalato e ácido úrico, todos os quais podem contribuir para a formação de cálculos renais. Reduzir alimentos açucarados é crucial para manter a saúde renal e prevenir doenças relacionadas. Reduzir a ingestão de açúcar pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, reduzir o risco de diabetes e prevenir a obesidade, todos importantes para a saúde renal. Número 3. Lanches ricos em sódio, como batatas fritas e pretzels, podem impactar significativamente a saúde renal devido ao seu teor excessivo de sal. O sal ou cloreto de sódio é um fator importante no aumento da pressão arterial, que é uma das principais causas de estresse e danos renais. Quando a pressão arterial está alta, ela tensiona os vasos sanguíneos que levam aos rins e dentro deles ao longo do tempo. Essa tensão pode fazer com que os rins se tornem menos eficientes na filtragem do sangue e pode levar à doença renal. Os rins desempenham um papel crucial na regulação do equilíbrio de sódio do corpo, mas consumir muito sal interrompe esse equilíbrio. Quando há excesso de sódio na corrente sanguínea, os rins precisam trabalhar mais para excretar a quantidade certa.
Essa carga de trabalho aumentada pode levar à diminuição da função renal e ao aumento de proteína na urina, uma condição conhecida como proteinúria. A proteinúria é um indicador significativo de danos renais, pois proteínas como a albumina devem normalmente ser retidas na corrente sanguínea e não excretadas na urina. A presença de proteína na urina sugere que o sistema de filtragem dos rins está comprometido. Além disso, uma alta ingestão de sal geralmente leva à retenção de líquidos, colocando mais pressão sobre os rins e agravando condições como hipertensão e doença cardíaca. A retenção de líquidos pode causar inchaço em várias partes do corpo, aumentar o volume sanguíneo e, consequentemente, elevar a pressão arterial. Isso cria um ciclo vicioso em que a pressão alta danifica ainda mais os rins, perpetuando o declínio da função renal. Reduzir a ingestão de lanches ricos em sódio é essencial para manter a função renal ideal e prevenir problemas de saúde relacionados aos rins. Número 4. Carne vermelha. A carne vermelha é rica em proteínas e, embora a proteína seja um nutriente essencial para a função corporal, a ingestão excessiva pode ser um fardo para os rins. Dietas ricas em proteínas, principalmente aquelas que dependem muito de carne vermelha, podem aumentar a carga metabólica nos rins. Isso ocorre porque os rins precisam trabalhar mais para eliminar os resíduos de nitrogênio produzidos pelo metabolismo das proteínas. Com o tempo, essa carga de trabalho aumentada pode levar à hiperfiltração, em que os rins devem filtrar mais sangue do que o normal. Esse estado de hiperfiltração pode estressar os rins e pode acelerar a progressão de danos renais existentes, levando potencialmente à doença renal crônica. Além disso, dietas ricas em carne vermelha são frequentemente associadas a níveis mais altos de gorduras animais e certos produtos químicos nocivos formados durante o processamento ou cozimento da carne. Essas substâncias, incluindo glicação avançada, produtos finais, idades e aminas heterocíclicas, podem agravar ainda mais a tensão renal e contribuir para o desenvolvimento de proteinúria, onde o excesso de proteína é excretado na urina. A proteinúria é um marcador significativo de dano renal, indicando que a capacidade de filtração do rim está comprometida. Indivíduos em risco de doença renal ou aqueles que já estão enfrentando problemas renais são frequentemente aconselhados a moderar sua ingestão de proteína, particularmente de fontes de carne vermelha, para aliviar a tensão em seus rins e apoiar a saúde renal geral. 5. Laticínios. Os laticínios, embora nutritivos, são ricos em fósforo, o que pode causar problemas para a saúde dos rins. Quando consumidos em grandes quantidades, os rins desempenham um papel crucial na regulação dos níveis de fósforo no corpo. No entanto, quando a função renal é comprometida, os rins podem ter dificuldade para eliminar o excesso de fósforo de forma eficiente. Altos níveis de fósforo no sangue podem levar a problemas ósseos e cardiovasculares, pois o fósforo é essencial para a saúde dos ossos, mas prejudicial em excesso fora dos ossos. Para indivíduos com doença renal, controlar a ingestão de fósforo se torna essencial porque, com o tempo, o excesso de fósforo pode contribuir para o desenvolvimento de doenças ósseas como a osteoporose. Isso ocorre porque altos níveis de fósforo podem extrair cálcio dos ossos, enfraquecendo-os. Além disso, o excesso de fósforo pode calcificar tecidos no coração e nas artérias, levando a problemas cardiovasculares, como rigidez arterial e aumento do risco de doença cardíaca. Altos níveis de fósforo também podem afetar a capacidade do corpo de usar efetivamente outros minerais, como cálcio e ionização, complicando ainda mais os problemas de saúde. Quando o fósforo se liga ao cálcio no sangue, pode levar a uma redução do cálcio disponível para outras funções corporais, resultando potencialmente em hipocalcemia. Esse desequilíbrio pode desencadear a liberação do hormônio da paratireoide, que pode esgotar ainda mais o cálcio dos ossos, agravando os problemas de saúde óssea. Portanto, pessoas com problemas renais ou aquelas com alto risco de tais condições são frequentemente aconselhadas a limitar a ingestão de laticínios para controlar os níveis de fósforo e aliviar a carga sobre os rins. Aqui estão algumas estratégias para ajudar a controlar a ingestão de fósforo e proteger a saúde renal. Limite os alimentos ricos em fósforo. Reduza o consumo de alimentos ricos em fósforo, incluindo laticínios como leite, queijo e iogurte, bem como certos alimentos processados que podem conter fosfatos adicionados. 2. Escolha alternativas com baixo teor de fósforo.